O silêncio dentro da sede da Horizonte Financeiro parecia gritar mais alto do que qualquer palavra. As salas luxuosas que antes vibravam com reuniões e negociações agora estavam vazias, cheias apenas de papéis espalhados e olhares de desespero. No centro desse colapso estava Marcelo Duarte, o CEO, que encarava a notícia estampada nos jornais: Horizonte Financeiro declara falência após anos de má gestão e dívidas ocultas. Funcionários se amontoavam em corredores, discutindo, chorando, alguns gritando por explicações. Outros já recolhiam seus pertences, certos de que jamais viriam o pagamento atrasado cair em suas contas. Do lado de fora, clientes indignados batiam nas portas de vidro, exigindo respostas, acusando Marcelo de ladrão e traidor. O ambiente, que antes respirava poder, agora cheirava a derrota. Entre esse turbilhão de vozes, uma presença passava despercebida: Lúcia Andrade, a faxineira. Seus passos eram leves, mas seus olhos observavam cada detalhe, cada gesto, cada frase dita em desespero. Ela sempre esteve ali, invisível para todos, como parte da mobília. Mas naquele dia, enquanto recolhia papéis rasgados e copos deixados às pressas, algo em seu olhar denunciava que ela sabia mais do que aparentava. Marcelo, trancado em sua sala, segurava a cabeça entre as mãos. Recordava cada decisão errada, cada acordo mal feito, cada sinal ignorado. Ele se via sozinho, abandonado até pelo conselho que jurava lealdade. Para o mundo, ele era o culpado de tudo. Para ele mesmo, já não restava dignidade. Mas enquanto todos viam apenas um império em ruínas, Lúcia via uma fresta de esperança. Algo que guardava em silêncio, algo que poderia mudar o destino não só de Marcelo, mas de todos que dependiam daquela empresa. E no meio da falência, a mulher mais invisível da empresa carregava em suas mãos um segredo capaz de virar o jogo. O anúncio da falência da Horizonte Financeiro não apenas destruiu a empresa, mas também desmoronou a vida de Marcelo Duarte. Em poucas semanas, sua imagem de empresário respeitado se transformou em manchete de escândalo. Jornalistas acampavam na frente de sua casa, manchetes o chamavam de incompetente, e clientes indignados o acusavam de ladrão. O patrimônio que levou décadas para construir começou a se dissolver em dívidas e processos. Dentro de casa, o golpe foi ainda mais doloroso. Renata, sua esposa, que durante anos acreditara em suas promessas, agora mal conseguia olhá-lo nos olhos. A confiança entre eles se quebrou de forma silenciosa, mas brutal. Você destruiu não só a empresa, Marcelo, destruiu a nossa vida, foram as únicas palavras que ela conseguiu pronunciar antes de se afastar dele. O vazio daquelas palavras ecoou mais fundo que qualquer acusação pública. Enquanto isso, o conselho de administração, antes bajulador e submisso, desapareceu da noite para o dia. Cada diretor procurava salvar o próprio nome, abandonando Marcelo ao seu destino. Foi nesse momento que a traição mais amarga veio à tona. Otávio, seu amigo de infância e diretor financeiro, revelou documentos que mostravam erros de gestão e fraudes encobertas. Para Marcelo, era como uma punhalada vinda de quem mais confiava. No prédio da empresa, em meio a discussões acaloradas e portas batendo, uma figura silenciosa se movia pelos corredores: Lúcia Andrade. Enquanto recolhia papéis caídos e apagava luzes deixadas acesas, ouvia frases cortadas, confissões escondidas e segredos que não estavam destinados aos seus ouvidos. Cada palavra que captava adicionava mais peças ao quebra-cabeça que guardava em silêncio. Ela não demonstrava nada, mas carregava consigo informações que poderiam mudar tudo. Enquanto Marcelo afundava em desesperança e solidão, a faxineira invisível começava a se tornar a guardiã do maior segredo da empresa.
O prédio da Horizonte Financeiro estava quase deserto. As luzes de alguns corredores piscavam como se até a energia se recusasse a permanecer acesa naquele espaço condenado. Era madrugada, e a única presença constante era a de Lúcia Andrade, que varria lentamente os pisos de mármore já sem brilho. Ela conhecia cada canto daquele edifício, cada sala, cada porta esquecida. Naquela noite, porém, algo a guiou até o andar executivo. Passando diante da sala de Otávio, percebeu uma gaveta mal fechada, como se alguém tivesse saído às pressas. O instinto falou mais alto. Empurrou a gaveta, mas estava trancada. Em cima da mesa, porém, encontrou a chave esquecida debaixo de um maço de papéis amassados. Com mãos trêmulas, abriu a gaveta. Entre pastas empoeiradas e contratos comuns, havia um envelope pardo, marcado apenas com um carimbo estrangeiro. Ao abrir, seus olhos percorreram tabelas, gráficos e assinaturas. Tratava-se de um contrato internacional com uma empresa de tecnologia da Alemanha, uma parceria que poderia ter injetado milhões e salvado a Horizonte antes da falência. Mas os números revelavam algo ainda mais intrigante. O contrato não estava perdido, estava oculto. Lúcia recuou, assustada. Por que ninguém falou disso? Quem se beneficiava com o silêncio? Ao mesmo tempo em que compreendia o valor daquilo em suas mãos, também sentia o peso do perigo. Se Cláudia, a advogada da empresa, ou o próprio Otávio descobrissem que ela tinha acesso a esses documentos, sua vida poderia se tornar um inferno. Enquanto dobrava o envelope e o escondia em sua bolsa, ouviu passos no corredor. O coração acelerou. Apagou rapidamente a luz da sala e se escondeu atrás da porta. Uma sombra passou pela janela de vidro. Lúcia prendeu a respiração, torcendo para não ser descoberta. Naquele momento, ela entendia. O segredo que carregava poderia salvar Marcelo ou destruí-la para sempre. Os dias após a falência foram cruéis com Marcelo Duarte. Ele, que um dia foi capa de revistas de negócios e modelo de sucesso, agora passava as noites em claro, cercado por planilhas inúteis e contas impagáveis. Sem a empresa, restava apenas a pressão dos credores e o olhar frio de Renata, sua esposa. Numa manhã cinzenta, Marcelo colocou sobre a mesa documentos de imóveis e joias de família. Considerava vender tudo o que ainda possuía para manter as aparências e pagar parte das dívidas pessoais. O desespero o consumia. Quando Renata viu os papéis, a reação foi devastadora. "Você não percebe?" disse ela com a voz embargada. "Não é só sobre dinheiro. É sobre confiança. Você destruiu tudo em que eu acreditava." A ameaça foi clara. Se ele continuasse nesse abismo, ela o deixaria. Marcelo sentiu o peso daquelas palavras mais forte do que qualquer número em vermelho. Pela primeira vez, pensou em desistir de tudo. Foi nesse ponto que uma figura inesperada cruzou seu caminho. Lúcia Andrade, a faxineira sempre invisível, apareceu diante dele com uma calma incomum. Ela hesitou por segundos, mas a decisão já estava tomada. "Doutor Marcelo, preciso falar com o senhor em particular." Ele ergueu os olhos, surpreso. Uma faxineira pedindo uma reunião privada soava quase como piada. Um riso amargo escapou. Uma faxineira oferecendo ajuda? Ironizou, mas logo percebeu que o olhar dela não tinha medo, nem servidão. Tinha convicção. Contra qualquer lógica, Marcelo aceitou. Dentro dele, algo sussurrava que não tinha mais nada a perder. Ainda assim, estava desconfiado. O que uma mulher tão simples poderia ter a dizer que mudaria algo em meio ao seu inferno particular? O encontro foi marcado. E,
sem que ele soubesse, aquela conversa seria o início de uma virada que ninguém poderia prever. A sala de reuniões estava silenciosa. Pela primeira vez, Marcelo Duarte se viu frente a frente com Lúcia Andrade, não como a faxineira que sempre passou despercebida, mas como alguém que carregava algo que ele não compreendia. Ela mantinha as mãos firmes sobre a mesa, mas o coração batia acelerado. Eu não vou tomar muito do seu tempo, doutor Marcelo, começou, a voz baixa, mas firme. Só preciso de 4 minutos. Em 4 minutos eu posso mudar sua vida. Marcelo arqueou a sobrancelha, descrente. No fundo, pensava que aquilo era um devaneio. Mas o olhar dela tinha algo diferente, determinação. Curioso e desesperado, ele acenou para que continuasse. Lúcia abriu sua bolsa e retirou uma pasta gasta. Não mostrou tudo. Apenas alguns papéis cuidadosamente selecionados, relatórios financeiros, extratos de e-mails e uma folha com carimbo estrangeiro. Marcelo se inclinou para a frente, tentando entender. O que é isso? Perguntou ele. Prova de que a falência não é o fim. Existe um contrato escondido, uma oportunidade que foi enterrada de propósito. Se o senhor me ouvir, vai perceber que ainda há chance. Marcelo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Parte dele queria acreditar, mas outra parte temia cair em mais uma armadilha. Ele abriu a boca para perguntar mais, quando a porta se escancarou. Cláudia, a advogada da empresa, entrou com passos firmes. Vestida impecavelmente, trazia nos olhos a frieza de quem sempre pensava em si mesma. Marcelo, disse em tom cortante, você precisa parar de se iludir. A falência é inevitável. O conselho já tomou sua decisão. Quanto antes assinar a documentação, menos humilhação sofrerá. O olhar dela caiu sobre Lúcia, como se a presença da faxineira fosse uma afronta. E você? O que faz aqui? Questionou com desdém. O clima se tornou sufocante. Entre a promessa enigmática de Lúcia e a pressão de Cláudia, Marcelo sentiu que cada escolha poderia definir não apenas seu futuro, mas também sua sobrevivência. Otávio, diretor financeiro e velho amigo de infância de Marcelo, caminhava pelos corredores da Horizonte Financeiro como um fantasma atormentado. A culpa pelo que sabia ter feito corroía sua mente, mas a ambição de salvar a própria pele era ainda maior. Ele já havia manipulado números, escondido relatórios e se beneficiado do caos. Agora, um novo problema surgia, Lúcia Andrade. Rumores chegaram até ele de que a faxineira, invisível durante anos, andava próxima demais de Marcelo e carregava papéis que não deveriam estar em suas mãos. Aquilo o deixou em alerta. Uma noite, encontrou Lúcia sozinha no saguão da empresa, guardando seus materiais de limpeza. Aproximou-se com um sorriso artificial, mas seus olhos denunciavam ameaça. Você anda se metendo em assuntos que não são seus, Lúcia, disse em tom baixo. É perigoso bisbilhotar coisas que não entende. Ela ergueu os olhos, firme, sem tremer. Eu entendo mais do que o senhor imagina, doutor Otávio. O silêncio entre os dois foi denso, pesado. Ele se inclinou, a voz agora carregada de veneno. Gente como você, some facilmente. Pense bem antes de dar o próximo passo. Mas, para sua surpresa, Lúcia não recuou. Segurou o balde com força e respondeu calmamente, gente como eu já desapareceu a vida inteira. Agora não vou mais. A resposta ecoou como um golpe. Otávio, irritado, recuou, mas sabia que aquela mulher se tornará uma ameaça real. Marcelo, ao saber do confronto, sentiu algo mudar dentro de si.
Pela primeira vez desde o colapso, viu em Lúcia uma centelha de coragem que ninguém mais tinha mostrado. Entre traições, mentiras e pressões, ela parecia ser a única pessoa em quem ainda poderia confiar. E foi assim que, em meio a ruínas, nasceu uma aliança inesperada. Uma faxineira invisível e um CEO arruinado, unidos contra inimigos muito mais próximos do que imaginavam. A tensão que pairava sobre a vida de Marcelo Duarte encontrou seu ponto de ruptura dentro da própria casa. Renata, sua esposa, observava com crescente desconfiança as horas que ele passava no escritório, trancado em reuniões silenciosas com Lúcia Andrade. Para Renata, não havia outra explicação, aquilo não era apenas sobre negócios. Uma noite, incapaz de conter a raiva, ela invadiu a sala onde Marcelo e Lúcia estavam sentados diante de pilhas de documentos. Os olhos de Renata queimavam de mágoa. "É isso, Marcelo?" gritou, a voz embargada. "Depois de destruir nossa vida, você encontra consolo nos braços de uma faxineira?" O silêncio foi brutal. Marcelo tentou explicar, mas cada palavra parecia gasolina no incêndio da desconfiança. Lúcia, por sua vez, permaneceu em silêncio, entendendo que qualquer defesa soaria inútil. Renata saiu batendo a porta, deixando atrás de si um rastro de acusação e ressentimento. Enquanto a vida pessoal de Marcelo desmoronava, novas ameaças cresciam nos bastidores. Cláudia, a advogada, e Otávio, o diretor financeiro, perceberam que Lúcia estava se tornando peça-chave para Marcelo. E isso não podia acontecer. Reuniram-se em segredo em um café discreto no centro da cidade. "Se Marcelo tiver acesso àqueles contratos, estamos acabados", disse Cláudia, sua voz afiada como lâmina. Otávio concordou, mas sua expressão era marcada pela culpa. "Precisamos agir antes que ela fale." A decisão foi tomada, fariam de tudo para sabotar qualquer tentativa de recuperação. Documentos seriam escondidos, provas manipuladas, e, se necessário, Lúcia seria destruída. Marcelo, dividido entre salvar sua empresa, recuperar a confiança da esposa e proteger a única pessoa que parecia estar ao seu lado, sentia o peso esmagador da traição por todos os lados. A ruína não era mais apenas financeira. Agora era emocional, moral e íntima. No coração da guerra silenciosa que se formava, cada passo poderia ser o último. Naquela noite chuvosa, as janelas do antigo escritório refletiam relâmpagos que iluminavam o rosto exausto de Marcelo Duarte. Ele já não tinha forças para lutar, mas algo dentro dele ainda insistia em resistir. Foi nesse instante que Lúcia Andrade decidiu que já não podia mais esconder a verdade. Ela colocou sobre a mesa uma pasta volumosa, cuidadosamente guardada desde a madrugada em que a encontrou. Com mãos firmes, abriu os documentos e os empurrou em direção a Marcelo. "Isso estava trancado na sala de Otávio", disse, encarando-o com seriedade. "É o contrato que poderia ter salvado a Horizonte." Marcelo folheou as páginas com incredulidade. Tratava-se de um acordo internacional de tecnologia com uma empresa alemã, capaz de injetar capital suficiente para reerguer não apenas a companhia, mas toda a credibilidade que ele havia perdido. Seus olhos se arregalaram ao encontrar assinaturas e provas de que aquele contrato havia sido deliberadamente ignorado. "Meu Deus", murmurou. "Eles sabiam disso. Eles esconderam tudo." Lúcia assentiu, revelando a parte mais dolorosa: Cláudia e Otávio lucraram com a falência. Com a queda da Horizonte, abriram caminho para parcerias privadas, desviando dinheiro e vendendo informações estratégicas em troca de benefícios pessoais. Marcelo sentiu o chão desaparecer sob seus pés.
O amigo que ele considerava irmão e advogada que dizia defendê-lo haviam cavado sua ruína. O coração disparava, misturando raiva e desespero. Isso muda tudo, disse Marcelo, levantando-se. Mas precisamos agir rápido. Se eles souberem que temos esses documentos, vão destruir as provas. O relógio na parede marcava meia-noite. O tempo era agora o maior inimigo. Cada minuto contava. Pela primeira vez, Marcelo e Lúcia estavam unidos por um propósito maior: desmascarar a corrupção e salvar não apenas um homem arruinado, mas o futuro de centenas de vidas que dependiam daquela empresa. O amanhecer encontrou Marcelo Duarte e Lúcia Andrade sentados diante de pilhas de documentos, o contrato internacional à frente deles como uma última tábua de salvação. O objetivo era claro: oficializar o acordo antes que Otávio e Cláudia conseguissem destruir as provas. O tempo corria contra eles. Marcelo pegou o telefone para entrar em contato com os representantes da empresa alemã. Sua voz tremia, mas havia firmeza em cada palavra. Lúcia organizava anexos, notas fiscais e relatórios, certificando-se de que nada fosse deixado para trás. Do lado de fora, porém, inimigos já se moviam. Otávio, ao perceber que o contrato estava em risco, invadiu sua própria sala em busca da pasta desaparecida. Quando descobriu que não estava mais lá, o pânico o dominou. Cláudia, ao receber a notícia, reagiu com frieza calculada: se eles entregarem esse contrato, estamos mortos. Precisamos agir agora. Enquanto isso, em casa, Renata vasculhava as gavetas do marido, ainda tomada pela raiva da suposta traição. Em meio aos papéis, encontrou cópias do contrato e bilhetes que confirmavam que Marcelo e Lúcia não tinham nada além de uma luta comum. A verdade caiu sobre ela como um peso insuportável. Tomada pelo remorso, correu até o escritório. Quando chegou, encontrou Marcelo e Lúcia em plena preparação. Seus olhos marejados se fixaram no marido. Eu errei, pensei o pior de você. Mas agora sei que está tentando salvar tudo. Deixe-me ajudar. A tensão explodiu quando Otávio e Cláudia entraram abruptamente, exigindo a entrega dos documentos. O ar da sala parecia eletrificado. Marcelo segurava o contrato com força, Renata ao seu lado, Lúcia em pé como uma sentinela. Ali, diante de acusações e olhares de ódio, a confiança, a lealdade e a verdade estavam sendo testadas até o limite. Em segundos, tudo poderia se perder ou ser finalmente recuperado. O relógio marcava quase o fim do expediente quando a tensão atingiu o ápice. A sala de conferências estava lotada, representantes da empresa alemã aguardavam a confirmação, enquanto Marcelo Duarte mantinha o contrato firme em suas mãos. De um lado, Lúcia Andrade e Renata o apoiavam em silêncio. Do outro, Otávio e Cláudia, desesperados, tentavam convencer a todos de que aquele documento não tinha validade. Este contrato foi ocultado, disse Marcelo, a voz firme, ecoando como nunca antes. Ocultado por aqueles que deveriam defender esta empresa. Os olhares se voltaram para Otávio e Cláudia, que tentavam disfarçar, mas as provas apresentadas por Lúcia eram incontestáveis. E-mails impressos, registros de transferências bancárias e até a assinatura deles em relatórios manipulados revelavam toda a corrupção. A máscara havia caído. O representante estrangeiro levantou-se. Então a proposta ainda é válida. Se assinarem agora, seguimos adiante. Marcelo sentiu o coração acelerar. Com mãos trêmulas, pegou a caneta. O som do metal arranhando o papel foi como um trovão, o contrato estava oficialmente assinado. No último minuto, a Horizonte Financeiro renascia.
Os gritos de protesto de Cláudia e Otávio foram abafados por seguranças chamados às pressas. A verdade finalmente havia vindo à tona. Marcelo respirou fundo, sentindo o peso dos anos de fracasso se dissipar. Voltou-se para o auditório improvisado, onde funcionários aguardavam ansiosos por notícias. Eu não salvei esta empresa sozinho, declarou com emoção. Foi graças à coragem de alguém que nunca foi ouvida. Em apenas 4 minutos, Lúcia Andrade mudou o meu destino e o de todos vocês. Aplausos ecoaram, lágrimas escorreram, e até Renata apertou a mão do marido com orgulho renovado. Naquele dia, a Horizonte Financeiro não apenas ressurgiu das cinzas. Uma nova cultura nasceu, de justiça, união e esperança. E no centro dessa transformação estava uma mulher que, de invisível, tornou-se a verdadeira protagonista da história.